E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo certinho com você? Tá tudo bem? O coraçãozinho tá tranquilo? Mais uma vez estou aqui a convite do Acelere no Enem. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Pra gente ver um assunto que eu acho que é amado por todo mundo. Todo mundo gosta desse assunto. Nem que seja por causa de Percy Jackson. Que leu Percy Jackson quando era mais novo. Eu li Percy Jackson quando era mais nova. Inclusive, eu sou filha de Apolo, né? É isso aí. Eu não lembro qual é o número do chalé, porque aí você vai estar exigindo muito da minha mente. Mas vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga. Vamos sair da Antiguidade Oriental, que a gente viu lá com a Mesopotâmia, e vamos entrar na Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica que vai compreender Grécia e Roma. Beleza? Ó, que massa. E nesse primeiro momento, a gente vai estudar a Grécia Antiga, que eu acho que é um dos assuntos que mais chama a atenção de todo mundo, seja pelo processo mitológico, seja também pelo processo político, né? E querendo ou não, a gente tá vivendo um processo político agora, que de certa forma é uma junção do que a gente tem de grego, com valores gregos, como por exemplo a democracia, com também valores romanos, que é justamente o processo republicano, que vai ser desenvolvido lá no século XVIII, XIX, com os iluministas, aquela galera que vai estar com sangue no olho para fazer a Revolução Francesa também. Mas tudo tem um início. E é por isso que eu sempre falo, sempre vou falar, por mais antigo e distante que seja da nossa realidade, da nossa vida, esses processos da antiguidade, por mais remoto que eles sejam, eles vão sim estar relacionados com a formação do nosso estilo de vida, com a formação do nosso processo político, da nossa cultura e assim por diante. Lembrando que esse assunto também é um assunto visto muito fortemente em filosofia, né? Porque esse primeiro processo da filosofia, que é a filosofia grega, também vai ser pensado e trabalhado. E vamos começar esta conversa. E vamos lá. Temos a periodização grega, né? Essa periodização vai ser dividida em 5 momentos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Você pode estar aí se perguntando nesse momento, Thaís, pré-homérico, homérico, por que pré-homérico e homérico? Se você lembrar direitinho, existe um personagem na história grega que chama Homero. Homero vai ser um aedo, um poeta rapsodo, né? Que são figuras aí que vão ser responsáveis por cantar os mitos, um assunto aí de filosofia que vai ser fortalecido e aprofundado pelos professores de filosofia, certo? Mas que a gente tem aí o cara que vai cantar a Ilíada e a Odisseia. Ô, gente, eu li a Ilíada, eu li a Odisseia. Não foi livro, não, foi? Originalmente não, porque o mito vem de uma tradição oral, beleza? Esses mitos vão ser escritos futuramente, mas a gente vai ter a Ilíada e a Odisseia como fontes muito fortes desse período. Mas Thaís, tu não acabou de falar que é mito? Como é que vai ser fonte desse período? Porque, gente, vamos lá com calma, calma o seu coraçãozinho. Nesse momento, como a gente está falando de um período muito distante, a gente tem uma dificuldade, sim, em conseguir fontes. Então, inclusive, meu querido historiador da antiguidade, você é um ninja. Porque, vamos lá, a gente está falando de milhares de anos atrás. Então, existe uma dificuldade com as fontes, existe uma dificuldade com os documentos, muitas vezes os documentos nem existem mais, ou não existem mesmo, e assim por diante. Então, a gente tem uma base nesse mito, no caso, nessas histórias da Ilíada e da Odisseia, que vão ajudar a gente a entender um pouco do funcionamento da sociedade grega e da cultura grega nesse momento, beleza? E aí, vamos lá, ponto importante. Essa mesma antiguidade clássica vai compreender as sociedades da Grécia e da Roma antigas, beleza? Um período que é altamente importante para o mundo ocidental, já que o nosso processo político, nosso senso estético, nossa linguagem, nossa educação são influenciados por esse momento e são altamente importantes para essa história, né? Para nossa história. E aí, vamos lá.
Essa é a localização geográfica. É aqui que a gente vê muita coisa da nossa vida, da nossa história, do nosso mundo acontecer, inclusive na antiguidade, inclusive na contemporaneidade. Foi mal, galera. Na contemporaneidade, porque assim, isso aqui, a Grécia, ela fica justamente na Península Balcânica, beleza? A Península Balcânica, esta que vai ser um dos estopins, onde vai acontecer um dos estopins ao início da Primeira Guerra Mundial, que é o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, olha, nesse momento, nesse lugar, muita coisa acontece em vários momentos da história. E aqui a gente tem justamente a formação do mundo grego, beleza? O mundo grego que vai começar pela civilização micênica, que fica aqui, ó, em Creta, beleza? Dessa civilização micênica, obviamente, a gente vai para a parte continental. Esse mundo grego também vai se expandir lá para a Magna Grécia, que fica no sul da Itália, e assim por diante. Beleza, gente? E aí, vamos lá. Período pré-homérico. Primeiro período da história grega, a gente fala principalmente dos povos que ocuparam o território. Os jônios, os aqueus, os dóricos, os eólios, os povos que sim começaram esse processo de formação. E, como eu falei para vocês, história é processual. Não vai chegar um dia e, tipo, a galera vai chegar e vai dizer, vamos criar Atenas? Vamos criar Atenas assim do nada. É uma plantinha e foi, pum, brotou. Olha que legal. Não, foi um processo. A gente teve conflitos, a gente teve invasões, a gente teve diásporas, a gente teve problemas relacionados à escrita, à falta da escrita, ao desenvolvimento da escrita, parou de desenvolver a escrita vai evoluir e assim por diante. Sim, a gente vai ter esse rolê todo com a escrita na Grécia também. Beleza, gente? E aí, vamos lá. Quando a gente vai falar do processo de formação do mundo grego, a gente fala principalmente da civilização cretense, beleza? A civilização cretense que é uma civilização matrilinear, certo? Uma civilização que tem uma cultura matriarcal, que futuramente vai, obviamente, passar por mudanças e essa sociedade vai se tornar a sociedade patrilinear, patriarcal, que a gente conhece. Se você não está familiarizado com esses termos, matrilinear é que a linhagem parte da figura feminina. Então, quem passa a herança, quem passa o sobrenome, quem passa tudo é a mulher, beleza? Patrilinear, a linhagem é na figura masculina. Quem passa a herança, quem passa o nome, quem passa o costume é a figura masculina, beleza? Houve um momento que esse processo cultural era pautado na figura feminina, inclusive dentro da cultura da formação da religião cretense, a gente tem uma centralização muito grande em uma deusa, não em um deus. Olha que interessante. E assim por diante. Só que, deixa eu ver. Ah, tá. Só que, o que é que vai acontecer? Alguns povos vão invadir essa região. Os povos aqueus, que são, no caso, os povos que vão formar Creta, povos que vão também timidamente chegar na parte continental da Grécia, eles vão ser invadidos pelos dórios, certo? Os dórios que vão, os dórios, uma característica dos dórios, eles vão fundar a cidade de Esparta. Então, eles são um povo militarizado. Quando eles invadirem a civilização aqueia, a gente vai ter justamente um processo muito forte de militarização. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma escrita que estava sendo desenvolvida parar um pouquinho. Então, esse desenvolvimento da escrita também vai ser um pouquinho complicado para formação e tal. E aí, vamos lá. Com a invasão dórica, certo? Quando os dóricos chegarem, invadirem esse território, a gente vai ter algumas pessoas olhando e dizendo: o diabo que fica aqui, minha gente, eu não vou ficar aqui não. E esses povos vão justamente se arriscar tanto num processo migratório para essa parte daqui, ó, como também lá para aquela região
que se desenvolveu no sul da Itália, que a gente chama de Magna Grécia. E isso a gente tem a primeira diáspora grega, que foi ocasionada pela invasão dórica e que desmantelou o processo da Grécia aqueia, certo? Os povos aqueus foram invadidos pelos povos dóricos, os povos dóricos desorganizaram a civilização aqueia e essa invasão dórica ocasionou a primeira diáspora grega. Thaís, o que é diáspora mesmo? Diáspora significa separação, beleza? Então o povo grego que estava lá juntinho vai se separar e vai andar pelo mundo. Inclusive existe uma música muito massa, inclusive dos tribalistas, que chama Diáspora, que por sinal ela foi até tema de uma novela. Filhos da Terra, o nome da novela? Não sei, mas foi tema de uma novela. Inclusive, agora eu estou com ela na cabeça e provavelmente eu só vou ficar com ela, só vou tirar ela da minha cabeça quando eu escutar ela. E tá tudo certo. E aí, vamos lá. Só que não foi todo mundo que tinha condições de sair. Não foi todo mundo também que quis sair. Algumas pessoas chegaram e disseram, não, vou encarar. É isso aí. Aí chegava a pessoa, né, melhor a gente ir. Ele dizia, não, a gente vai ficar porque eu quero que a gente fique. Essas pessoas que ficaram começaram a desenvolver um primeiro processo político, beleza? Na Grécia, que vai ser a formação dos genos. Gen, eram organizações familiares, organizações políticas familiares. Quando a gente falou de Egito, lá atrás, também foi uma aula que eu gravei, quando a gente falou de Egito lá atrás, eu fiz uma comparação grotesca e grosseira entre os genos e os nomos. É a mesma ideia. É uma ideia parecida. Ficou melhor. É uma ideia parecida. Por quê? Vai ser uma organização política que vai começar no processo aí da família, certo? Esses genos vão aumentando, até lá no período arcaico formarem as polis, beleza? E assim por diante. Mas nesse primeiro momento a gente tem a formação e o estabelecimento desses genos, certo? Chegamos no período homérico, passamos do primeiro para o segundo período pré-homérico, a gente viu agora período homérico. Temos a formação dos genos, certo? A formação, não só a formação, como também a estabilização desses genos. Temos um processo de ruralização. Só que aí a gente no meio do caminho vai ter uma pedra. E que pedra é essa? O território grego não é um território fértil. O território grego também é um território de extrema dificuldade de você transportar por ele, porque é um território altamente montanhoso. Então a gente vai começar a ter algumas problemáticas em relação ao mundo grego aí. Então, uma coisa que eu falei pra vocês foi o seguinte: o pessoal só se sedentarizou porque eles tinham condições de se sedentarizar. Se eles não tivessem condições de sedentarizar, eles não teriam chegado, parado e se estabelecido em um lugar. A partir do momento que a gente não tem essa condição no mundo grego, a gente vai ter essa segunda diáspora, certo? E aí vamos lá. Temos o processo de ruralização, algumas regiões vão conseguir desenvolver a agricultura, mas não vai ser toda a Grécia que vai desenvolver a agricultura. Primeiro ponto, por causa do relevo que é altamente acidentado. Segundo ponto, porque a gente não vai ter uma ocorrência muito grande, muito forte, como é no Egito, como foi na Mesopotâmia, de terras férteis. Beleza? Isso vai levar essas pessoas a saírem do território grego, tentar a sorte em outros lugares, beleza? Deixa eu voltar lá no mapa para vocês verem. Presta atenção. Quando a gente fala justamente essas questões, a gente tá vendo o pessoal sair daqui e ir para outras regiões. Gente, isso aqui que tá tudo pintado é mundo grego, beleza? Tudo bom? Onde tem cores aqui, a gente tem justamente a ocupação de pessoas que são pessoas gregas. A gente tem cidades-estados gregas. Aqui a gente tem Esparta, beleza? Aqui a gente tem, cadê? A Jônia, tá vendo? A gente, por essa região também a gente vai ter Mileto, beleza?
Pra cá, pra essa região daqui, a gente vai ter mais cidades e estados gregas. E uma das razões da gente ter visto isso aqui tudo acontecer, além do expansionismo que vai acontecer, vai ser justamente essas diásporas. Um, por causa do povo dórico. Dois, por causa da não ocorrência de tantas terras férteis. Beleza? E aí, a gente anda mais um... Opa, andei demais. A gente anda voltando pra lá. E como eu falei pra vocês, as principais fontes que a gente vai ter dessa região vai ser justamente as obras de Homero. Beleza? E aí, vamos lá. Segunda diáspora. Nesse momento, o que vai causar essa separação do mundo grego vai ser a busca por mais terras férteis para que haja ampliação da agricultura. Beleza? Então, se a gente vai procurar lugares para desenvolver a agricultura, obviamente a gente vai procurar lugares que são mais tranquilos de se viver nesse sentido. Beleza? E aí, a gente tem uma citação. Essa citação está no livro História das Sociedades, beleza? De Aquino. Isso aqui você vai encontrar na página 176, como você pode ver aqui, está bem referenciado. A gente vê. Como vimos, a sociedade grega da época homérica baseava-se no regime de clãs, os gêneros, mas esse encontrava-se em desagregação, pois os bens móveis e alguns imobiliários passaram a ser considerados propriedade privada. Nos gêneros, a gente não tinha isso de propriedade privada ainda. Beleza, gente? E uma coisa que é importante a gente pensar, esse processo de se ter uma propriedade privada é uma coisa, como eu falei, processual. Vai acontecer de acordo com o tempo. E a partir do momento que a gente tiver o desenvolvimento de uma propriedade privada, a gente vai ter a desagregação dos gêneros e a gente vai ter futuramente a formação da polis. Beleza? Entretanto, a terra continuou a pertencer à sociedade gentílica. A terra continuou sendo um bem social, um bem de todo mundo. Beleza? Tranquilo? Estão entendendo direitinho, né? Vamos embora. Chegamos então no período arcaico. Eu acho que o período arcaico, muita gente foca só no período clássico, mas eu acho que o período arcaico é tão importante quanto o período clássico. Por quê? Na verdade, todos os períodos são importantes, né, Thais? Vamos lá. Mas no período arcaico, a gente tem, por exemplo, a formação das polis. A gente tem a formação de cidades como Atenas, que ainda hoje é capital da Grécia. A gente tem a formação da cidade de Esparta. A gente tem a formação, de fato, da ideia da polis. Thais, o que é a polis mesmo? Gente, a polis é a cidade-estado. Beleza? A polis é aquela organização política, social, econômica que vai ser independente uma da outra. Válido lembrar sempre que no mundo grego não vai ter governo central. Se você esquecer isso, uma fada vai morrer. Beleza? A gente não vai ter um governo central no mundo grego, beleza, gente? Por quê? Pelo tamanho do território, pela forma com que eles se organizavam, até porque era um pouco mais cômodo para eles não ter um governo central, principalmente quando a gente fala na organização das cidades. Outro ponto também, por causa do tamanho do território. Nesse momento não fazia sentido para eles ter um governo centralizado, organizado, um império. Thaís, isso significa que na história da Grécia Antiga a gente nunca vai ter um governo central? Não! Só no período helenístico, período macedônico, em que Alexandre o Grande, que ele era pequenininho, vocês sabem, né? Alexandre o Grande vai invadir o mundo grego. Alexandre, que vai se considerar grego, que foi educado por Aristóteles, e as más línguas falam que também existem umas relações extraclasses, aí. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. E assim por diante. Beleza, galera? Mas, quando a gente fala do período arcaico, a gente fala da formação da polis também. E aí, vamos lá. Formação da polis. É o primeiro ponto que tem aqui. Processo de urbanização. Lá no período homérico, a gente falou de ruralização. Aqui, a gente está falando de urbanização. Então, a gente está vendo a formação da cidade, a formação, por exemplo, de um comércio, a formação da necessidade de se sair do campo.
essa coisa também, isso também vai ser muito presente, vai ser uma característica muito grande em Roma e vai começar a se desfazer quando a gente for estudar lá pra frente o processo da história medieval. A Idade Média é altamente rural, galera. A Idade Média, o estilo de vida da Idade Média, principalmente da Alta Idade Média, é um estilo rural, beleza? A gente só vai ver essa reformação, esse renascimento urbano, comercial e assim por diante lá na Baixa Idade Média. Você achou que ia falar Idade Moderna, né? Não, um pouquinho antes. Lá na Baixa Idade Média. Vai se manter na Idade Moderna, vai se manter na contemporaneidade, mas essa ideia da ruralização, se a gente for pensar assim, num período de divisão iluminista da história, que é aquele período que a gente estuda Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, assim por diante, a gente está falando de um valor que também é da Antiguidade Clássica, beleza? Não só da Antiguidade Clássica, a gente sabe que tem outras cidades urbanas, cidades urbanas foi a minha pérola do dia. Cidades urbanizadas e não ruralizadas em outras civilizações também. Beleza? Temos aí a formação de Atenas, temos aí a formação de Esparta, que são duas das mais importantes cidades do mundo grego. Thaís, só tinha essas? Óbvio que não! Não! Beleza? Por exemplo, você em matemática estuda um cara chamado Tales. No Teorema de Tales, aquele das sombras, que tem lá um poste aqui grande, um poste pequeno. Aí você quer descobrir o tamanho do poste grande. Aí você sabe que o poste pequeno tem o quê? 5 metros. A sombra do poste grande tem, sei lá, 40 metros. A sombra do poste pequeno tem 20 metros. Qual o tamanho do poste grande? Você aí extraiu todo o meu conhecimento matemático. Beleza, gente? É sobre isso. Porque quando eu dou aula, eu dou justamente esse exemplo dos postes. Beleza? É isto. Vamos lá. Continuando. Primeiro, vamos pensar a sociedade espartana. Os espartanos eram uma sociedade e eram uma cidade altamente urbanizadas. Beleza? Urbanizadas não, Thaís. Militarizadas. Urbanizadas também, mas militarizadas, né? E também uma característica muito forte vai ser a estratificação social que a gente vai ter desse pessoal. Teremos os espartanos, que vão ser de fato a elite, que vão trazer e vir justamente do povo dórico. A gente tem os periecos, que são a classe mais comerciante, né? Os espartanos, eles vão ser militares, certo? E a gente vai ter os ilotas. Minha gente, os ilotas, eles vão sofrer tanto na mão dessa galera que a gente fica com pena. E um detalhe, a educação espartana vai ser uma educação altamente militarizada. Desde criança tu já tá aprendendo a atirar qualquer flecha, meu filho, porque é sobre isso. E um detalhe importante, quando a gente fala sobre condição feminina, a condição feminina da mulher espartana é muito melhor que a condição da mulher ateniense. Mas Thaís, Atenas, né, onde tem o rolê da filosofia, o rolê da democracia, né? Não era pra ela ter uma vida melhor? Pois é, minha gente, aquele negócio, né? Não foi. Às vezes o que a gente espera não acontece, né? E por que a gente tinha uma condição de vida melhor da mulher espartana do que da mulher ateniense? Principalmente porque essa ideia de se gerar guerreiros saudáveis era muito presente na sociedade espartana. E uma mãe saudável tem filhos saudáveis, via de regra, né? Obviamente que a gente sabe que a gente tem as variações genéticas e tudo mais, mas essa era a ideia que eles tinham. Então eles vão fazer de tudo para essa mulher ser saudável. Beleza, gente? E aí, vamos lá. Características muito grandes e realidades muito grandes da vida em Esparta. Militarismo. Tu nasceu, tu já tá aprendendo a cantar o hino. Basicamente é isso. Beleza? Tu nasceu já é pensando, olha, ele tem todos os dedinhos, tem todos os membros, é um cara massa, beleza, vai crescer forte, vai ser um guerreiro futuramente que vai lutar contra Xerxes, tudo bom? E assim, o pessoal vai começar a educar as crianças, a educação vai ser muito militarizada. Temos
uma xenofobia, não só uma xenofobia, como também uma xenelasia muito grande. São dois processos diferentes. A xenofobia é a aversão a tudo que vem de fora. A xenelasia é a aversão a tudo que vem de fora. E a xenofobia é o preconceito real ao estrangeiro. Beleza? E a estratificação social. Detalhe que, desde Egito que a gente fala sobre estratificação social. As sociedades antigas, beleza? A sociedade medieval, isso vai ser um ponto em comum desse pessoal. São altamente... Tudo bom? Eu até perdi o rumo do que eu tava falando. Tá. As sociedades antigas, a sociedade medieval, a sociedade moderna vai ser muito estratificada, vai ser muito bem divididinha. E a pessoa que vive em um estrato social, sei lá, a pessoa que é um perieco, via de regra, não vai se tornar, no caso, um esparciato, um espartano, beleza? E assim por diante. Quando a gente fala aqui também do processo da sociedade ateniense, a gente também não fala de uma coisa que é muito... Não fala... Enfim, ai meu Deus, me enrolei todinho pra falar. Não fala dessa mobilidade social, que é uma qualidade muito grande e uma característica muito grande das sociedades estratificadas. É a divisão da sociedade muito bem definida, a divisão da sociedade muito bem organizada. Beleza? Falamos também da sociedade ateniense. A gente sai de Esparta, vem para Atenas, formação de Atenas. A sociedade ateniense é um pouco mais dividida, beleza? Em Esparta a gente tem 3 estratos. Em Atenas a gente tem 5 estratos. Os eupátridas, os georgões, os metecos, os tetas e os escravos. Beleza? E aí o que vai acontecer? Quem são os eupátridas? Eu, bem, verdadeiro. O eupátrida é o bem-nascido, ou seja, é o cara que está no topo da pirâmide alimentar, tô brincando, que está aí acima da sociedade. Os georgões já vão ser uma classe um pouco mais abaixo, vai ser uma classe que vai estar mais relacionada com comércio, beleza? Os metecos e os tetas vão estar relacionados com o trabalho braçal e com o trabalho artesanal. E os escravos, bem, né? A gente sabe que na Grécia vai ser muito comum isso, em Roma vai ser muito comum isso, em outras sociedades isso também vai ser muito comum. A gente vai ter o processo da escravidão por dívidas e o processo da escravidão por guerras, certo? Então, vamos ter esses dois processos de escravidão. Obviamente, futuramente, que a gente vai ter as reformas de leis e tudo mais na Grécia, a gente vai ter a proibição da escravidão por dívida, ou seja, você não vai mais poder penhorar o seu corpo caso você não consiga pagar uma dívida. Porque basicamente era isso que acontece. Quando você faz um empréstimo, você vai penhorar um bem. Tá. Você vai penhorar um bem seu. Se você não tem um bem para penhorar, nessa época era costume penhorar o corpo. Então você iria passar por um trabalho escravo até que essa sua dívida fosse paga. Só que quem dizia quando a dívida estava paga era o moço que estava lesado da dívida, quem você estava devendo. Você acha que essa dívida ia ser paga cedo? Essa dívida não vai ser paga cedo, gente. Esse é um problema muito sério. Então a gente vai ter várias reformas. Vamos ter reformas muito similares lá em Roma também. Inclusive existem várias questões que são questões comparativas entre o processo político de Atenas e o processo político de Roma, o processo político da Grécia no geral e o processo político de Roma. Essa questão das leis voltadas para a escravidão por dívida, a gente tem uma questão muito massa que compara essas duas leis que eu falo, a lei ateniense e a lei romana. E então é muito importante vocês estarem atentos a isso. Beleza, gente? Nesse momento de período arcaico, também temos a questão da formação e do surgimento dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que nessa época eram uma forma de reunir o mundo grego. E esse mundo grego reunido era também um momento de paz. Uma coisa bem poética. Era uma coisa, obviamente, voltada para o processo religioso, né? Quase tudo nesse momento era voltado para o processo religioso. Então,
vai ser uma forma que eles vão ter um ano de paz, no caso, um momento de paz, ao longo de uma sociedade que estava constantemente batalhando e guerreando com outros lugares. Então, o mundo grego parava a organização militar, ia para a Olímpia, em Olímpia fazia o rolê todo lá dos Jogos Olímpicos. Obviamente, você pode estar se perguntando, mas Thaís, nenhuma sociedade nunca pensou em invadir o mundo grego durante as Olimpíadas? Já pensou, invadiu, mas deu errado, minha gente, deu errado. Porque o mundo grego reagiu, botou um cropped e reagiu. Com quem? Leônidas e os 300. Olha que massa, você já assistiu esse filme, 300? Não sei, né? Porque um dia desses eu perguntei na sala de aula, a maior parte do pessoal disse que não assistiu. Deveria, eu acho também. Mas calma. Se você não tá na idade, certo? De assistir esse filme, ou seja, não tá na censura, classificação indicativa, não fui eu que indiquei, tá, amiguinho? Mas se você está na classificação indicativa, assista, o filme é bom, tá? Tem até Rodrigo Santoro de Xerxes, minha gente. Tem uma cena que é memorável, que ele tem uma argola aqui no nariz e o cara dá uma flechada aqui, atinge essa argola, eu fiquei tipo, oh, que olho da bexiga, velho, que massa. Então vamos lá. Obviamente, aqui a gente tá com os símbolos dos jogos modernos, beleza? Existe uma diferença muito grande entre os Jogos Olímpicos modernos e os Jogos Olímpicos da Antiguidade, a começar que só os gregos jogavam. Começando por aí, né, minha gente? Segundo ponto, nos Jogos Olímpicos a gente fala de uma confraternização mundial, tanto que cada coisinha dessa vai representar um continente, beleza? E a gente não tem mais esse processo religioso que a gente tinha, no caso, quando ele surgiu, certo? E as pessoas jogam vestidas. Isso é um ponto importante de se lembrar, porque nessa época, a forma que o pessoal tinha, inclusive também, de valorizar o corpo, era justamente fazendo esse tipo de atividade como vieram ao mundo. E é isto, beleza? Além disso, só repetindo aquilo que eu falei mais cedo, falamos também da situação feminina e fica aí a minha indicação para vocês. Procurem agora na alta guia. Eu sei que vocês não estão assistindo essa aula com uma guia só, minha gente. Na alta guia, procura Mulheres de Atenas, de Chico Buarque. Essa música vai te explicar perfeitamente e lindamente qual era a situação das mulheres em Atenas. É uma música até um pouco pesada, no sentido de descrever alguns processos de violência. Mas sim, era basicamente aquilo. As mulheres, elas não tinham autonomia. As mulheres não eram consideradas nem parte da sociedade. Porque se a gente for ver mais futuramente, quando fala do processo democrático, e quando a gente fala da formação da democracia, a gente fala do cidadão. E quem é o cidadão ateniense? O homem maior de idade, você pode achar mais 18, você pode achar mais 21. Vai depender muitas vezes da vertente, da literatura, do historiador também. Então, homem maior de idade, filho de pais atenienses, ateniense não escravo. Temos mulheres? Não temos mulheres. Beleza? Então, durante muito tempo mesmo, a gente vê as mulheres sendo tratadas como propriedade, as mulheres simplesmente passando de propriedade do pai para o marido. E quando o marido morre, tem um filho mais velho, do marido pro filho, né? Não sei se vocês assistem Bridgerton, mas eu acho que é interessante até de vocês verem. Lá vai eu dar um spoiler novamente, né? Nessa segunda temporada de Bridgerton, aparece lá quando Anthony vai assumir o papel de Visconde, beleza? E o que acontece? A mãe de Anthony vai estar grávida da bebezinha, da bebezinha Hyacinth, parece que é o nome dela. E aí o que acontece? Vai precisar se fazer uma escolha. Salva-se a mãe ou salva-se o bebê? Vão perguntar para a mãe? Não vão perguntar para a mãe. Vão perguntar para quem? Para Anthony. O marido dela tinha morrido, agora quem vai tomar essa decisão é o filho mais velho. Então, muitas vezes, ao longo do processo histórico, inclusive, Bridgerton esqueci a palavra. É do século XIX.
Calma, é do século XIX, calma. Me enlouqueceu a outra. É do século XIX. Então, a gente ainda tem essa lógica social de que a mulher vai ser uma propriedade. Uma propriedade do pai, que passa para o marido. Se o marido morre e você tem um filho mais velho, vai ser do filho mais velho. E isso também vai ser um costume. E durante muito tempo mesmo, a mulher só tinha, de fato, autonomia na vida doméstica. Beleza, gente? Por isso que muitas vezes é um costume em várias famílias, eu não estou fazendo uma crítica, por favor, não entenda como uma crítica. É um costume em várias situações a casa ser regida pela mulher. Quem vai ser o provedor vai ser o homem. Mas quem... Eu tô batendo nesse negócio. Mas quem vai, no caso, organizar a casa, pensar o que é que vai se fazer ou deixar de fazer com as coisas da vida, vai ser justamente a mulher, beleza? E aí a gente tem essa situação. Não tinham autonomia, perante a sociedade não tinham voz, e a maior utilidade que elas tinham era se casar para ter filhos, beleza? Os próximos guerreiros de Atenas e assim por diante, inclusive isso é um trechinho da música. Chegamos então no período clássico, período em que a Grécia está no seu apogeu, período áureo e tudo mais. Só paz? Não, pelo contrário. Batalhas, batalhas e mais batalhas, né? Lembra que eu falei, que eu perguntei, mas será que ninguém nunca vai ter a ideia de invadir a Grécia em ano de Olimpíada? Sim, vai. Inclusive as guerras médicas, minha gente, é nesse momento. É quando o Xerxes vai chegar lá e vai dizer, vamos invadir essa bagaça na Olimpíada mesmo, porque eles não têm exército. Só que o que é que vai acontecer? Vão ser guerras médicas. Vão ser 2 ou mais, entendeu? Vai ser mais de um conflito. Um conflito quase que geracional, minha gente, é isso. Primeiro a gente vai ter as guerras com Dario, depois a gente vai ter os conflitos liderados por Xerxes. Thaís, médicos por quê? Estava faltando os médicos lá na Grécia? Gente, sempre vai ter alguém que vai fazer essa piadinha. Estou logo adiantando a piadinha. Médicos por quê? Os povos eram os povos medo-persas. Aqui a gente está falando dos persas, beleza? E é isso aí que vai acontecer. A gente vai ter as primeiras guerras médicas chefiadas por Dario, pai de Xerxes, certo? Que vai tentar invadir o mundo grego, só que ele não vai conseguir. O mundo grego vai se organizar. E assim, a lógica do mundo grego é muito a lógica do irmão. Tu pode falar mal do teu irmão, tu pode acabar com a vida do teu irmão, mas se o vizinho for falar mal do teu irmão, tu se junta com o teu irmão para dar ali no vizinho. Essa é a lógica. Beleza? Esse é o momento, é sobre isso que a gente está falando. Então, o que é que vai acontecer? O mundo grego, apesar de não ter essa união política, apesar de não ter essa união militar, quando necessário, eles se juntavam, se uniam contra o invasor. Isso vai acontecer na Primeira Guerra Médica, vai acontecer na Segunda Guerra Médica. A Segunda Guerra Médica, com Xerxes, liderada por Xerxes, a gente vai ter a famosa Batalha dos 300, também conhecida como Batalha das Termópilas. Beleza? A Batalha das Termópilas vai ser justamente... Tem um mapa que tem as Termópilas. Vamos lá. Voltei tudo. Olha, tá aqui. A Batalha das Termópilas vai ser justamente aqui, ó. Tá vendo? Termópilas, vem aqui, em cima de Delfos, do lado de Ática, embaixo de Tessália, vai ser aqui, Termópilas. Então, se vocês perceberem direitinho, é uma cadeia montanhosa. E, gente, a Batalha das Termópilas foi essencial para salvar o mundo grego. Porque, como eu falei para vocês, eles foram invadidos em período de Olimpíadas. Então, o pessoal estava todo mundo lá nos Jogos Olímpicos e principalmente no seu momento de... Não é nem ajudar, menina, a palavra? De reverenciar os deuses, reverenciar Zeus, principalmente, certo? E aí o que é que vai acontecer? Os espartanos, Esparta, que era uma diarquia, tinha 2 reis, o rei militar e o rei religioso. Nesse caso, os espartanos, liderados por Leônidas, irão para esse lugar aqui, para as Termópilas, para tentar frear um pouquinho o avanço de Xerxes para que o mundo grego se organize.
Foi basicamente uma missão suicida, eles tinham essa noção. Só que foi a missão suicida que fez com que o mundo grego sobrevivesse, porque nesse tempo que ficou tendo a Batalha das Termópilas, que obviamente os espartanos sabiam que eles iam perder, eles justamente deram a oportunidade para o mundo grego se organizar, se unir, reagir e expulsar os queridos persas. Beleza? Vamos voltar lá para o período clássico. Foi. Beleza? Logo depois disso, eles vão, Atenas vai colocar na cabeça o seguinte: olha, ao invés da gente ficar à mercê do pessoal em ano de Olimpíada chegar e invadir a gente, vamos fazer o seguinte? Vamos criar uma liga da justiça? Não. A Liga de Delos, que vai ser uma união militar entre as cidades-estados. Então, é basicamente uma cotinha, beleza? O que é que vai acontecer? Nessa cotinha, a gente vai ter... Bateu aqui no botão, eu achei que passou, por isso que eu olhei, tá, gente? Então, nessa cotinha, o que é que vai acontecer? Cada pessoa vai depositar na conta do ateniense lá o dinheiro para manter e para fazer uma organização militar. Ou seja, não era centralizado o governo, mas eles estavam querendo montar um exército da Grécia, certo? Só que não deu certo. Por quê? Atenas estava pegando aquele dinheiro e estava dizendo: nossa, e se eu pavimentar aquela rua ali? Poxa, agora tá tão feia, vou dar uma reformada na Ágora. Eles olharam e disseram: meu irmão, não é para isso que é o dinheiro. E Atenas estava começando a mostrar suas garrinhas e a querer centralizar o governo, ou então a querer mostrar sua influência um pouco demais. O que é que vai acontecer? Esparta vai lá e vai dizer: minha gente, não foi para isso que eu vim, não. Me prometeram outra coisa. Esparta vai sair da Liga de Delos e vai criar a Liga do Peloponeso. Aí Atenas vai olhar para Esparta e fala: desfaça essa palhaçada agora, senão a gente vai ter um problema. Só que aí Esparta, que era a potência militar, chegou e disse: eu não tenho medo de tu, vem-te embora. Então a gente tem a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra civil, beleza? O que antes era uma característica forte do mundo grego era se unir contra as pessoas, né? Eles estavam lutando entre si. Ou seja, deu ruim, minha gente, cilada, Bino, não rolou, não estava funcionando. O que é que vai acontecer? A elite política, que é Atenas, contra a elite militar, que é Esparta, né, vão entrar em conflito. Não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque as duas cidades, no final das contas, vão ficar em frangalhos. No final das contas, a gente vai ter a ascensão de Tebas, que é uma cidade-estado que não se sobressaía na presença de Esparta e de Atenas em nada, e acabou que a gente vai ter a invasão macedônica. Alexandre vai estar de olho, ele dizer: vai ter a hora que eu vou invadir. E eu vou conseguir invadir. E eu vou invadir porque eu quero. E ninguém vai conseguir me tirar, não. E aí a gente vai ter a invasão macedônica. Beleza? Porque o mundo grego vai estar enfraquecido. Se o mundo grego está enfraquecido, não adianta juntar as cidades que estão em crise por causa da guerra, que estão em frangalhos, que ainda estão meio assim, dando choque, para fazer as coisas acontecer. Não, minha gente, não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Então a gente tem a invasão macedônica. Nesse período clássico, a gente também tem o desenvolvimento do teatro grego, que vai ser uma coisa muito característica, que também vai influenciar muito outras civilizações, como, por exemplo, a civilização romana. É importante a gente falar e a gente saber que a civilização romana vai absorver muito da cultura grega, beleza? Um desses pontos é o teatro. Aqui a gente tem Édipo e a Esfinge. Édipo rei, que tal, fura os olhos, aquele negócio todo, mata o pai, fica com a mãe, não sabia que era mãe, não sabia que era o pai. E louco assim das ideias, chega, fura os olhos. E depois de ter matado o pai, antes de furar os olhos, ele vai ter filho com a mãe dele. É uma confusão, minha gente, é uma confusão. Que, meu Deus do céu. Mas tá tudo certo, né? Não tá tudo certo, não. É a tragédia, né? A tragédia. Essa carinha daqui.
A carinha menos psicopata, no caso, a tragédia, é isso. Aí vamos lá. Nesse período temos a formação do período helenístico, beleza? O que é que vai acontecer? Teremos a invasão macedônica, certo? Eu falei Alexandre, estava falando Alexandre porque é mais fácil para vocês figurarem Alexandre. Mas temos a invasão macedônica. Quem vai invadir a Grécia de fato vai ser Filipe, beleza? Alexandre vai ser criado como grego, inclusive ele vai ser aluno de Aristóteles, que era um dos homens gregos mais respeitados e inteligentes da época dele, né? Inclusive, se você pensa em fazer ciências biológicas, você vai estudar Aristóteles na sua faculdade. Linneu, o cara da taxonomia, que vai falar as divisões lá, que eu não vou lembrar todos eles, pessoas que querem fazer biologia, professor de biologia, obviamente vocês sabem bem mais do que eu, vai começar, por exemplo, com Aristóteles, com o processo metafísico de Aristóteles, mas isso é uma conversa para outro momento, tá? Vamos lá. E aí, vamos lá. Temos ali, ele ascendendo, no caso, se tornando rei da Macedônia em 356, ele vai conseguir invadir o mundo grego. Quando ele morrer, o filho dele vai assumir o mundo grego, beleza? Então, ele vai crescer esse território para além do mundo grego, também para a Pérsia e para o Egito. Alexandre vai morrer de um mal súbito, assim, vai ser um negócio, ele vai pegar uma febre, adoeceu, morreu. Ninguém sabe dizer se ele morreu envenenado ou se ele ficou doente, assim, ficou doente mesmo. E Alexandre vai ser responsável por essa ideia do helenismo, certo? Thaís, por que helenismo? Os gregos eram chamados de helenos. Existe uma nomenclatura da Grécia que chama Hélade. Então, na Hélade moram os helenos, beleza? Os helenos são os gregos, as pessoas que vivem essa cultura, que vivem essa política, certo? Então, Alexandre, que vai ser um grande fã da cultura grega, da cultura helênica, vai pegar essa cultura, vai expandir para o resto do seu domínio, certo? E um detalhe muito importante, por respeitar muito a cultura grega, Alexandre, ele não vai subjugar violentamente a Grécia. Então, isso vai fazer com que os gregos eles fiquem mais calmos em relação a esse processo da invasão macedônica. Beleza, galera? Quando Alexandre morre, a gente tem a invasão romana e tudo mais, e o fim desse mundo grego e o início do que a gente chama de período republicano de Roma. Obviamente, além da República, a gente tem outros 2 momentos em Roma que vai ser conversado com vocês na aula de Roma. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais para vocês a questão do mundo grego e tudo que se fala e se pensa sobre ele. Não tudo, mas uma parte legal, certo? Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha, se inscreve no canal e até a minha volta.